Não, eu tava falando que é engraçado, porque quando a gente fala agilidade fora de TI, tem dois movimentos, assim, né? Um movimento normalmente é aquela galera que tá perguntando sobre o tema, mas é porque tá dentro da empresa e já começou a sair daquela bolinha de TI, produto digital, aquela coisa assim. E aí começou a entrar em áreas de back-office, financeiro, atendimento, operações de maneira geral. E, pô, se encontrou com um novo mundo, né? Porque chega lá, sei lá, vai falar de história de usuário. Sei lá que raios é história de usuário. Eu sou de atendimento, eu sou de operações, eu sou do contábil. Eu não tenho ideia de que merda é essa. Scrum, eu não sei nem se é de comer ou passar no cabelo. E tem um Agile fora de TI que é fora de produto digital, né? Então, assim, completamente fora de produto digital. Eu tava falando com o Lula mais cedo, até que, pô, a gente tá, por exemplo, com um cliente que é uma indústria que produz aço. Então, tipo, cara, você vai falar de agilidade numa indústria que produz aço, um negócio de indústria de transformação. Tem ferramental super útil para os caras. Problema de priorização, problema de falta de visibilidade, isso, né, digamos que existe em outros lugares além de só na TI, né, só em produto digital. Então, acho que são esses duas vertentes, assim, que eu tenho esbarrado muito por aí. A gente tem assunto, então, né? Solta a vinheta aí, então, Léo, porque já tem assunto pra gente falar. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, mais um Love the Problem começando aqui. Vocês já ouviram aí no começo, né, que o assunto hoje é brabo. Inclusive é o mais votado do nosso backstage, k21.link/Love the Problem. Esse daqui é o top, tem mais de 40 votos lá no nosso backstage. Foi sugestão lá, ó, em maio, foi sugestão do Cid. Abraço, Sidney Coelho, né? Trabalha com a gente na K21. É suspeito, né, CFC? Mas sugestão dele, a galera votou. O André Mascarenhas também sugeriu a gente falar bastante sobre agilidade fora de TI. E como a galera votou, a gente tá aqui. E pra esse episódio, vocês já ouviram aí quem foi convidado, né? O convidado mais que especial. Eu não acredito que a gente já gravou mais de 40 episódios e ele ainda não esteve aqui. Mas chegou a hora, né? Tema especial, pessoa especial, ele, que é talvez o meu maior mentor na K21, por que não? O resto aí que são mentores também, não fiquem com ciúme, mas é real. Meu primeiro dia da K21 era ele que tava lá, meus primeiros meses era ele que tava ouvindo eu chorando. CFC, não tá dando certo, não tá funcionando. Ele falava, calma, Lula, um passo depois do outro e por aí vai. Essa parte é real, hein, gente? É importante dizer que é real mesmo. Chorava. Bons tempos, né? Bons tempos. CFC está aqui, Carlos Felipe Cardoso. Fala, CFC, beleza? Fala, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Tava devendo aqui uma visita, um bate-papo bom com o Lula aqui há um tempão. Muito feliz de estar aqui. Muito bom e em boa companhia, né, CFC? Em boa companhia, porque temos aqui também ela também, desses bons tempos aí do meu começo na K21, os meus primeiros anos na K21, a gente trabalhando junto lá desde os tempos de PagSeguro. Amanda Carvalho. Fala, Amanda, tudo bom? Tudo ótimo. Olá pra todo mundo. Tô extremamente honrada de estar aqui com esses mestres, as pessoas que me guiaram muito no início do trabalho de agilidade, então feliz demais por poder bater esse papo com vocês. Pra quem não conhece a Amanda, tem muita história pra contar, né? Aí já vai quase 4 anos de história pra gente contar, mas a Amanda no processo de crescimento do PagSeguro, ela era responsável pela área de atendimento, né? Que pra fintech, né? Que é o caso do PagSeguro, é quase parte do core business ali, né? Pra marca, pra branding. E eu lembro muito bem, assim, eu andando lá pelo PagSeguro, e aí alguém falou, pô, a Amanda queria falar com você. Eu falei, quem é a Amanda? E aí a pessoa me levou assim, e aí conheci a Amanda, conheci Jojo, conheci um monte de gente que já tava puxando esse movimento de agilidade dentro do atendimento ali do PagSeguro por conta própria, né? E aí aproveitou que a K21 tava por ali também, começou a puxar, aprender e despontou. Hoje a Amanda tá no PicPay, né, Amanda? Você tá como o que lá no PicPay que você tá fazendo lá de bom? Eu sou head do atendimento também lá no PicPay, tô recente e passei pela parte do PagSeguro, que foi uma história incrível. Tive no acesso também, onde deu pra implantar um pouco de agilidade numa startup menor, então foi bem legal, foi experiências muito boas e muita saudade desse tempo mesmo de puxar no corredor. Acho que meu primeiro contato assim, com a agilidade se deu muito caçando, nesse caso, efetivamente, os Agile Coaches que nem estavam lá pra mim, né, que tinha um movimento ali muito voltado, começando ali nos times de desenvolvimento, enfim, tava no começo de uma estruturação
uma mudança cultural que foi essencial lá no PagSeguro. E aí meio que fui pegando carona nesse movimento e fazendo amizades, né, convidando pessoas para um café, falando, não sei que você não tá aqui por causa disso, mas cola aqui e me ensina a fazer um Kanban. E acho que foi muito legal, eu consegui bons aliados ali. E acho que esse é um bom caso, né, que nem sempre um movimento de mudança, no caso, um movimento de agilidade fora de TI, eu vejo muita gente reclamando que tem que se adaptar. Não, agora eu tenho que ser ágil, agora eu tenho que fazer isso, né? E acho que é muito legal quando isso surge de uma necessidade do time mesmo. O time percebeu que tava rolando um movimento na empresa toda e que a gente tinha que saber o que estava acontecendo, que a gente tinha que entender essa nova forma de trabalho, enfim. A princípio foi até curioso, que a gente enfrentou até uma resistência, né? De alguns gestores ali falando, não, isso não é pra gente, né? Porque operação, principalmente atendimento, né? Que historicamente é uma equipe onde as pessoas ganham menos, onde é primeiro emprego, onde as pessoas têm menos acesso, menor formação. Então existia até isso há 4 anos atrás, né? Acho que agora já tá um pouco diferente, mas existia até um mito de que não era pra gente. Então eu ouvi bastante de que isso funcionava pra quem ganhava bem, funcionava pra quem tinha um nível de maturidade maior, né? Enfim, e acho que a gente conseguiu fazer um caso lá bem legal, onde a maturidade é parte da construção, né? Então você não tem como você exigir a maturidade para iniciar um processo. Acho que a maturidade foi ganhamos, inclusive, maturidade passando por isso. Então foi um momento bem bom. Já tem, acho que 3 grandes aprendizados aqui. Em menos de 5 minutos de podcast, já tem 3 bons aprendizados aqui. O que o CFC levantou primeiro, logo no comecinho ali, já mostra que o mundo tá mudando, independente de simplesmente áreas de operação, né? Assim, tem as áreas de operação que percebem que a companhia tá mudando, como a Amanda colocou aqui, mas o próprio mundo tá mudando, a própria indústria de aço, né? O CFC trouxe aqui exemplo, ou o próprio serviço de auditoria, né? CFC que a gente já passou, jurídico. Então, o mundo tá mudando e essas áreas, essas empresas, essas organizações que não tem como core business o produto digital em si, mas sim um suporte para o produto digital ou outros tipos de produto, também estão começando a perceber isso. Esse é um primeiro aprendizado, né? Ou seja, a agilidade fora de TI não é não é algo imposto, não é algo que quem já pratica agilidade está dizendo que não, precisa adotar. Não, o mundo está mudando, as empresas e as áreas de apoio precisam mudar também. Esse é o primeiro aprendizado, certo? Então a agilidade fora de TI não é empurrado goela abaixo. Segundo ponto, os times, as equipes, as áreas, os departamentos, as empresas que puxam isso, né, que percebem esse mundo mudando e buscam meios, né? E aí fica a dica, como que elas puxam? Ouvindo Love the Problem, né? Então já passa esse podcast para quem tiver aí afim disso tudo. As áreas que puxam tendem a ter mais sucesso. E aí tem um terceiro ponto, Amanda, que você não citou aqui ainda gravando, mas que antes de gravar a gente já estava conversando um pouco, que eu acho que talvez as suas equipes foram as que mais receberam formação, por exemplo, de Kanban dentro do PagSeguro. E isso é fantástico, né? Porque vocês meio que saíram na frente e começaram a fazer um trabalho de base com as pessoas que estavam trabalhando em atendimento e pessoas fantásticas, assim. Eu sigo hoje nas redes sociais, né, essas pessoas, e fantásticas, assim, e dentro de sala de aula mesmo, ideias fora da caixa, né? Porque não tá limitado naquela caixinha de produtos digitais, né? Quem tá no front com o cliente ali, quem tá falando de fato, acho que essa é a terceira dica aqui, né, pra quem tá ouvindo, que faça um bom trabalho de base com essas pessoas que não vêm de tecnologia também, porque se a gente entrar no Technicase, você tá até usando aí o termo, se a gente começar a falar sobre histórias de usuário, features e coisas assim que não faz parte do dia a dia da galera, a galera vai simplesmente dropar e vai largar a mão e vai fazer alguma outra coisa, assim, né? E esse trabalho de base, falando a língua das pessoas, a língua do dia a dia delas, acho que é fundamental. Faz sentido se ser as 3 dicas ou viajei muito, ou se adicionaria mais? Bem prático aqui, né? Se você é muito pragmático, a Amanda também é bem prática. Não, uma coisa que eu adorei já, que você falou, a Amanda agora há pouco estava falando sobre maturidade, né? Às vezes primeiro emprego e etc. Essas mesmas pessoas, inclusive, que tiveram resultados incríveis, né? Que eram julgadas às vezes como sendo, mas é primeiro emprego aí, eu tenho pouca experiência, é pouco maduro, deixa pra galera que ganha bem, toma, né? Toma na cara, certo? E principalmente essas pessoas trouxeram resultado. Não é uma discussão sobre se usou a ferramenta A, B ou C. Elas usaram A, B, C, D, mixaram, criaram do zero. Cara, dane-se. Nós trouxeram resultado.
todo mundo reconhecia. A Amanda tá aí pra dizer muito melhor do que eu, mas não fase de crescimento exponencial que nem o Pag viveu, que a Amanda viveu lá de dentro, é problema de atendimento, toda hora tem um MVP novo no ar, certo, Amanda? O que não falta é surpresa. Exato. E acho que se a gente não tivesse tido esse trabalho de formação naquele momento certo, a gente não tinha passado de uma forma tão tranquila, assim. Tranquilo não porque foi fácil, mas acho que tranquilo por uma questão de direcionamento. Então, eu acho que começou assim de uma forma bem tímida, muito pra organizar a demanda, a gente ficou muito interessado pelo Kanban em si, mas acho que a longo prazo a gente começou a fazer até um trabalho de formação de líderes de atendimento em agilidade, que funcionou muito bem. Então, foi pensar num formato de mercado diferente, né? Porque eu acho que a gente tem bons cases aí de atendimentos diferentes, tem uma série de fintechs que estão inovando, mas como você fazer isso na prática, no movimento de transformação, ou seja, eu não nasci assim. Eu tô no modelo tradicional de gestão, no nosso caso a gente tinha aquele modelo call center tradicional, terceirizado, longe. E trazer isso pra dentro foi uma coisa que a agilidade apoiou muito. Então a gente começou a trabalhar com o modelo de MVP até dentro do formato de gestão. Então, vamos separar um time, contratar um grupo pequeno e deixar eles fazerem o que eles quiserem. Isso foi a minha primeira experiência, sabe? Não vai ter script, não vai ter definição. Vamos pegar 20 pessoas aqui e deixa eles atenderem do jeito que eles quiserem. Esse é o pequeno, em 20 pessoas. Olha lá, atenção que vai ser o pequeno. Era pequeno, o nosso contexto lá era pequeno. E aí, foi muito baseado no que a gente tinha aprendido, que a gente foi entendendo assim, olha, não, tem que ter alguma restrição aqui, como é que a gente vai colaborar, como é que a gente coloca, traduz cerimônias que existia no modelo dos times de TI para esse time que é online, que ele não pode ficar parado, né, que a gente tem uma disponibilidade para o cliente para garantir, então a natureza do que se faz é diferente, não é projeto, né, a gente é dia a dia. Então acho que teve todas essas experimentações do próprio modelo que só foram possíveis porque a gente já estava muito amparado num conceito do que é o mínimo que dá pra gente fazer, como a gente gasta menos, enfim, como que a gente consegue avaliar o que a gente tá fazendo aqui de um jeito rápido, né? Então acho que até a própria formação do time, né, o momento de transformação do time foi muito legal, e quando esse time foi crescendo, que acabou ficando um time, enfim, quando eu saí de lá a gente já tinha 300 pessoas trabalhando dentro desse modelo de gestão ágil, como a gente chamava, que teve que se reinventar e teve que se adaptar em diversas vezes, a gente já percebia uma mudança clara, assim, de visão das pessoas, inclusive de formação. Acho que quando a gente falou assim de maturidade, né, a gente percebeu uma maturidade muito grande. E é o que eu já tinha comentado aqui antes de gravar, né, é muito legal ver que a gente conseguiu formar pessoas. Então, uma dificuldade que a gente tinha também no atendimento era as pessoas se sentirem valorizadas, porque é um time grande, é um time onde o trabalho é cotidiano e é óbvio que as cerimônias, as interações que a gente conseguia fazer com comunidade de PO, enfim, falando uma língua mais próxima ajudava, mas é um trabalho onde as pessoas têm uma sensação de que estão ali fazendo a mesma coisa todo dia. E a gente conseguiu formar pessoas para ir para outras áreas também. Então, desse time saíram POs, desse time saíram Agile Master. Então, a gente tinha um trabalho bem legal aí de conseguir acho que trabalhar nessa formação desse grupo. Primeiro emprego pensante ali, o primeiro emprego daquela categoria. Acho que o maior resultado, né, se deu principalmente pela valorização das pessoas, para elas sentirem parte do que elas estavam construindo. Então, acho que aí foi o grande segredo. Você sabe que eu tô pensando, desde que a gente marcou essa gravação aqui, eu tô pensando no nome do podcast, né? Estamos aqui no Love the Problem, né? E eu tô pensando muito em que problema que a gente tá resolvendo com a agilidade fora de TI, né? E assim, tem problema de rodo, assim, né? A gente consegue listar aqui, se a gente fizer um episódio só listando problemas que a agilidade fora de TI resolve, a gente consegue muitos. Mas eu acho que esse ponto que você trouxe, Amanda, pra mim, talvez, seguindo aqui um dos mandamentos de Toledo, né? Pra quem não conhece mandamentos de Toledo, Léo, rola aquele efeito especial agora, hein? Mandamentos de Toledo. Toledo nem gosta de ficar no mandamento, ele fica bravo. Tem o primeiro mandamento de Toledo, só que eu vou aqui citar o segundo, né? Quem sabe aqui um dia eu cito o primeiro. O segundo mandamento de Toledo é: toda lista maior ou igual a 2 deve ser priorizada, certo? Então, priorizando esses 500 problemas que eu tenho na minha cabeça, eu acho que o primeiro, Amanda, que a gente resolve com agilidade fora de TI é exatamente você conseguir tirar maior proveito, né? O como você consegue tirar maior proveito da criatividade dos seus pares e dos seus liderados e das suas equipes, né? Eu acho que a gente ainda vem instanciando melhor o problema, né? A gente ainda vem de um paradigma de gestão industrial, né? Gestão de máquinas. E aí, quando você começa a pegar essas áreas de apoio, essas empresas que não lidam com produtos digitais de fato, quando você começa a pegar todo esse universo fora de tecnologia, essa ideia de que as pessoas são trabalhadores criativos, trabalhadores
conhecimento, que usam muito mais a cabeça do que os braços, ela ainda não tá tão fomentada quanto talvez dentro da tecnologia, que isso daí vem desde o Manifesto Ágil, isso daí vem sendo colocado de forma explícita, né? Assim, não, a gente não é macaco que coda, né? A gente não é macaco que fica fazendo código, a gente é trabalhador criativo, trabalhador pensante, e para essas outras áreas, talvez esse seja o principal problema a resolver, né? Você trouxe o exemplo de atendimento aí, vamos pegar 20 pessoas, olha que experimento maneiro, para quem estiver ouvindo, você que está ouvindo, pega esse experimento, vamos pegar um grupo menor e vamos deixar fazer do jeito que quiser. Cara, resolve aí, experimenta, quer coisa mais ágil que isso, né? Vai experimentando, vai refletindo sobre o que tá dando certo, o que não dá, e vamos ver aonde isso vai dar, o que nasce de criatividade. Nesse momento, você tá liberando todo o potencial criativo das pessoas que são, no final das contas, trabalhadores criativos. Não sei, pra mim esse é o principal problema que a gente tá resolvendo, né? Trabalhadores criativos que são tratados como máquinas ainda, nesses contextos fora de tecnologia. Mas isso é só no atendimento, CFC, ou você vê isso em outros mercados, em outras... Não sei o quanto esse problema é grave. É esse mesmo o principal problema? O que você me diria, assim? Essa pergunta me lembra o quê, né? Como a gente, quando ser humano, adora estereotipar, né? E eu vou falar aqui meus pecados, pra não falar pecado de ninguém, né? Deixa eu falar os meus. Eu já estereotipei jurídico, já estereotipei auditoria, falar de 2 departamentos, por exemplo, que a gente trabalhou. E aí, Amanda, você falando, né, do perfil de atendente, etc. É impressionante, porque também são estereótipos que no final tem padrões, beleza, mas tem muito de estereótipo também, né? Judite, né? Judite! Cadê o Porchat lá falando, É uma né? piada, né? Acaba entrando nesse cenário, entende? Tá todo mundo tão acostumado que é tão ruim que vira uma piada. Exato. Por que a pessoa que tá no atendimento, ou que tá no jurídico, ou que tá na auditoria, tem que ser o estereótipo que todo mundo fala sobre ela? Pessoa inteligente ali, talvez seja uma pessoa batalhadora, que teve uma educação difícil, tá no primeiro emprego pra poder pagar a faculdade. Porra, história da vida da Amanda aí, provavelmente, que já terou várias pessoas assim. E a gente tá, enquanto gestor, educado a vida inteira a ficar desenvolvendo o trabalho, dando chicotada às vezes nos outros, né, pra usar a metáfora que você usou, Lula, de gestão, quando na verdade a gente devia estar desenvolvendo essas pessoas, né? A gente fica lá tentando gerenciar o trabalhador e não gerenciar trabalho. Vocês já falaram aqui essa frase pelo menos umas 3 ou 4 vezes em episódios diferentes. Que merda, né? Porque enquanto líder, que coisa bosta. Acontece a mesma coisa no jurídico, eu vivi isso. Pessoas super frustradas porque estavam sendo tratadas como peão. E, cara, no caso do jurídico, ainda fizeram faculdade, tinha uma OAB. Difícil emprego, certo? Porque muita gente faz direito pensando no concurso público e descobre que, peraí, não é bem assim, eu preciso agora trabalhar. E aí uma função de advogado, várias vezes desvalorizada do ponto de vista salarial também. Ó que louco, né? Aí você pega o estereótipo de, no final do dia, teve uma empresa que a gente trabalhou, acho que o Lula participou, inclusive, mais de 20 mil processos no litigioso. Eram 5, 6 advogados para 20 mil processos. Cara, pensa na vida dessas pessoas, certo? O inferno eu acho que seria tipo as férias deles, porque é muito trabalho. É todo dia a gestão de quem grita mais alto. No caso é o juiz, né, que talvez esteja gritando, o procurador que tá batendo na porta, sei lá. Você vai na auditoria, não é muito diferente, um monte de coisa para trabalhar. Então assim, e estamos falando de pessoas que dão estereótipo. Vocês pensam, às vezes a gente pensa, né, auditor daquela pessoa séria, etc. Cara, pensa num auditor que usava camiseta, bombado, malhado e que tava pé da vida, millennial, acho que vamos lá, né? Se é pra fazer o estereótipo, deixa eu fazer o contra-estereótipo. Millennial e pé da vida com o chefe, porque tudo o chefe queria revisar e não dava autonomia pra eles. E que eles poderiam estar fazendo, as auditorias serem muito mais parceiras do cliente, auditoria interna nesse caso, serem parceiras do cliente desde que esse grau de autonomia tivesse combinado, mas o chefe nunca deu tempo pra eles conversarem entre si. Olha que louco! Independente da formação dos caras, o problema na base tá o mesmo, né? Eles têm um problema de base, de falta de confiança, falta de desenvolver, ouvir. Às vezes o trabalhador, nem isso tô me cuidando, então... E a consequência disso é claro, né? Que é o turnover, assim. Os exemplos que você deu aí de jurídico, de auditor, você vai acabar perdendo os mais criativos. Ou você se adapta, né? Ou seu serviço se adapta, ou sua liderança. E aí, o convite pra Amanda aqui foi muito proposital, porque ela tinha uma figura de liderança ali, que estava disposta a mudar, né? O caso da auditoria, CFC, a gente estava lá também, né? Não foi dentro do PagSeguro, mas dentro de outras instituições, mercado financeiro também, tem uma liderança ali ativa, querendo mudar, porque sabe do risco de perder os melhores, né? Assim, não é, vou perder um funcionário aqui, vou perder outro talento ali, não. Você vai perder os mais criativos, porque eles vão estar ali meio que amarrados, né? Não, seja criativo e com as mãos atadas, né? Assim, fechadas.
Exato, e aí às vezes, e quando isso não é identificado, vira esse conceito de operação onde você precisa colocar o quê? Gente para atender demanda. Gente para atender demanda, né? Então então o negócio cresce, precisava de 100 advogados, agora precisa de 200. Precisava de 1.000 atendentes, agora precisa de 2.000. Como se isso fosse resolver. E ter mais gente não facilita, só piora as coisas, né? E aí, quanto mais gente você tem, mais difícil fica essa comunicação, como é que as pessoas vão fazer parte do problema, se elas são um monte, né? Se elas são massificadas, se elas têm pouca conexão com o que está acontecendo. Então, eu acho que além desse problema, que eu concordo que o principal problema é você conseguir utilizar as pessoas de forma criativa e extrair a informação que ela tem, da convivência que ela tem, no meu caso específico do atendimento, que é tanta informação de cliente que você paga horrores em pesquisa de mercado para saber, e você tem um time ali que tem isso na mão, né? No dia a dia, né? A vida dele é isso. Exato, mas que se usa pouco, enfim. Então, eu acho que é tanto nesse ponto, quanto também uma relação até de capacity, sabe? Quando você consegue ter as pessoas, é uma conta fácil, as pessoas estão mais envolvidas na solução, quando elas estão com drive de solução de problema e não de atendimento de demanda, ela faz o trabalho dela melhor, o cliente liga menos uma demanda menor, e você consegue controlar isso de uma forma mais fácil, né? Você consegue dar resultado financeiro. Acho que é importante falar também. Não é só um resultado humano, é dar um resultado financeiro. Você consegue ter pessoas mais envolvidas e que acabam tendo uma produção melhor. Não é produzir mais, mas consegue produzir melhor, né? Então, eu acho que isso é importante também. Não é só uma questão de como aquela pessoa se sente, mas a forma de como ela se comporta também e o resultado que isso traz. Lula, eu queria até perguntar a Amanda, né? Aproveitar aqui, já que você levantou a bola de resultado, né, de negócio, resultado financeiro, ferrou. Eu vou ter que fazer essa pergunta aí de quem, né, tava no front aqui, porque aí não é a gente falando, você que viveu. O que você ouviu durante, né, essas suas histórias, PagSeguro, Acesso, agora no PicPay, até hoje, que mais te encantou, assim, do ponto de vista de resultado? Eu sei que você foi super elogiada nessa jornada toda e tudo mais, mas o que te ouviu que fez você cair ficha? Assim, eu tinha essa pergunta pra te fazer já há muito tempo, porque normalmente a área de negócio, né, fala muito de atendimento, olha, para atendimento é aquele patinho feio, é custo, enfim, vamos aqui, né, de novo aos estereótipos. E eu sei que você tem várias histórias muito legais de o contrário disso, certo? De você ter visto como uma área estratégica e não simplesmente uma área de... Exatamente. Eu acho que você acabou de responder exatamente isso. Eu acho que já tem o cheirinho no ar. Acho que o maior ganho que eu tive, eu acho que sem dúvida foi ter a área reconhecida como parte do negócio. Foi perceber analistas de atendimento em fóruns de decisão. Eu acho que isso, pra mim, sem dúvida, foi o que teve mais valor. Eu acho que a gente mudou a forma de se comunicar com o cliente graças ao uso do atendimento. Então, sei que é grande, mas é de verdade o que eu percebi nessa jornada. E acho que é isso que eu acredito. Acho que esse é o maior valor, né? Não é só o utilizar, né, mas o quanto a conexão que é possível ser realizada. Então a gente participava de reuniões onde alguém vinha com um puta projeto milionário e vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, o cliente vai amar, a gente fala assim, não, porque a gente tem tal cenário com tal visão, aconteceu tal coisa, enfim, e acho que também deu um drive de dados pro time, de conseguir fazer uma maturidade, de transformar sentimentos em informações úteis também, que fez com que isso acontecesse. Não foi só a paixão, acho que a paixão é uma parte, né? O apaixonar e o representar a voz do cliente, mas a gente conseguiu trabalhar com dados e conseguir transformar a área, não só numa área que atende a demanda, mas que consegue colaborar de uma forma mais estratégica para o negócio. Tem uma conexão muito forte, Amanda, desses resultados que vocês alcançaram, né? Que você continua alcançando, assim, eu acho fantástico. E tem uma relação muito forte disso com o que você falou daquela visão simplista que é só a gente contratar mais gente que resolve, né? Que não é real, né? Assim, geralmente, contratando mais gente, você vai aumentar o seu custo e vai ter ainda pessoas performando abaixo muito abaixo do seu potencial. Se você tem hoje, e aí, fazendo um exercício rápido aqui de conta, né? Tangibilizando isso em conta. Se você tem 50 pessoas, por exemplo, dentro da sua área, aí pode ser uma área de qualquer parte da empresa, né? Que a gente não tá falando de necessariamente atendimento, mas pode ser jurídico, pode ser marketing, pode ser qualquer coisa. Se você tem 50 pessoas que estão performando bem no mais ou menos, assim, você sente isso porque sobrecarga de trabalho, porque acha que tá muito limitado e tudo mais. Se você contratar mais 50 pessoas, você provavelmente vai ter 100
pessoas operando ainda mais abaixo do ideal, né? E esses exemplos que você está trazendo, Amanda, para mim são exemplos claros de, ao invés de eu ir crescendo a minha área com mais e mais pessoas para tentar resolver esse problema, que é um problema complexo, de uma forma simplista, eu vou tentar pegar essas 50 pessoas que eu tenho, né? Tô chutando um número qualquer. E tentar tirar o proveito máximo delas. E aí, em cada relação, e aí levando um pouco pra prática, tá? Pra quem gosta de ouvir Love the Problem pra saber, o que eu faço? Primeiro, dar espaço, né? Acho que essa dica que a Amanda deu foi fantástica. Conseguir dar espaço pra experimentar, pra criar e por aí vai. Espaço aqui, inclusive, é voz, né, Lu? As pessoas têm voz. Olha que coisa legal, né? As pessoas podem falar, É isso. Fazer uma pergunta, né, pra ela. O que você ouviu? O que tá rolando? Qual que é o tipo de coisa que mais rola no seu dia a dia? O que você mais tá ouvindo do cliente? E ouve, né, CFC? Só ouve, assim. E tem uma segunda dica que você deu agora, Amanda, que eu achei fantástica pra quem tá ouvindo aí e estiver pensando, putz, mas quais eram as práticas que a galera fazia? Tem uma dica aqui implícita nesses cursos da Amanda, que é a conexão com outras partes estratégicas da organização, né? É muito fácil essas áreas ou essas organizações que não tem como fim a elaboração de produtos digitais de fato, né? Que tem muito mais a ideia de suportar toda essa operação ou fornecer serviços que não sejam a tecnologia em si. É muito fácil essa galera virar só um tirador de pedido, né? Assim, demanda, eles pegam lá o ticket, pegam lá o pedido e fazem. Esse exemplo que você deu agora, Amanda, pra mim é uma conexão muito, muito forte com o resto da organização, que tem a ver com o Davos que você falou, né? Que vai ter um fórum lá da galera discutindo o que vai ser criado de serviço novo, dá voz, né? Ou se você faz parte de uma dessas áreas, vai lá e começa a falar o que você vê no dia a dia, o que você recebe, né? O CFC deu o exemplo do jurídico aí, se você vai desenvolver uma nova funcionalidades, você faz ideia de qual que é a funcionalidade que mais gera um passivo pra gente lá na justiça, né? Qual que é o item que a gente faz que mais gera reclamação lá no atendimento? Qual que é o item que a gente faz campanha e não vende? O clássico problema, né? De marketing bota no ar para atendimento, depois tem que consertar a merda que entrou no ar, não é isso? É isso. Eu ofereço o serviço R$ 9,90, só que ninguém leu a letra em fonte Arial 5 no canto direito da página, né? Que era só por um mês. E o jurídico tem que ir lá na frente do juiz defender, né? Pra não receber a multa gigante por causa dessa letrinha, né? E acho que você falou uma coisa muito legal, Lula, que é sobre o dica da prática, né? Que a prática é muito mais simples, na verdade, entendeu? É muito mais de conseguir estabelecer conexão real. Porque eu já vi os dois cenários, né? Acho que eu vi um cenário que a gente tinha lá no PAG que era de desconexão, então onde a gente onde áreas totalmente separadas, e aí eu falo do atendimento, onde tinha 8 áreas funcionais que ao longo do tempo foram se aproximando, então o financeiro não conversava, não tinha visão do que acontecia, enfim, e ao longo do tempo foi se aproximando, mas a gente também tem casos em empresas que querem fazer uma conexão, e aí falam, não, vamos construir uma ponte, vamos ter um time aqui que vai integrar esse lado com esse lado, e aí de repente a ponte vai ficando muito longa, a ponte engarrafa, a ponte tem problema, a ponte cai, entendeu? A ponte reconstrói. Voltei a morar em Niterói, Ponte Rio-Niterói era meu dia a dia, tô me sentindo em casa aqui nesse discurso. Né? Discurso da ponte, né? Então acho que também tem, eu acho que um pouco essa preocupação que às vezes você precisa ter menos, na verdade, entendeu? Não é ter mais, né? Menos pessoas e conseguir estabelecer, permitir a conexão, acho que permitir que as pessoas se falem, ou criar, ou favorecer ambientes onde as pessoas conversem. Acho que isso resolve muita coisa e daí sai muita ideia do que funciona, né? Porque às vezes também o tentar estabelecer um modelo aonde, não, aqui eu tenho um grupo de pessoas envolvidas, esse grupo de pessoas envolvidas vai levar a informação para outro grupo de pessoas, também é ruim, você acaba deixando tudo muito complexo, e aí criam áreas onde a função dela é um leve trás que não flui também. Então acho que é também ter essa mentalidade do tentar ser mais simples, entendeu? Tentar fazer menos, na verdade. Menos barreira, menos impedimento e deixar que as pessoas construam os seus caminhos, entendeu? Porque elas têm essa capacidade, né? Como você falou, as pessoas falam, as pessoas pensam e elas têm a capacidade de construir o caminho delas também, se você deixar, se você abrir a oportunidade. Ouçam então, hein? Ouçam. A agilidade fora de TI não é processos
construindo pontes entre coisas, né? Não é sobre processo. Eu não sei se já deu pra perceber aqui, mas a gente tá falando muito mais sobre a ideia de cultura, e aí só pra tangibilizar, porque tem gente que quando fala de cultura fala, lá vem esse blá 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 de cultura. Não, pra tangibilizar, e a Amanda conseguiu tangibilizar bem aqui, quando a gente fala de cultura, a gente tá falando sobre comportamento dos indivíduos, certo? E isso é totalmente tangível. Você sabe se o comportamento de uma pessoa tá adequado ao que a necessidade da empresa tá exigindo ali, ou se esse comportamento tá inadequado. Mas a agilidade fora de tecnologia é muito mais sobre o comportamento das pessoas e essa conexão cultural entre elas do que simplesmente processo. Processos ajudam sim, só pra deixar claro, né? Gosto muito de fluxo, aqui tem 500 episódios do Love the Problem sobre fluxo. Ajuda muito, funciona bem, mas pontes quebram, pontes engarrafam e o atendimento não para, e o marketing não para, e o jurídico não para, né? A empresa precisa continuar funcionando e a cultura é o carro-chefe nisso, né? É isso, muito legal. Acho que você sintetizou super bem. Que é sobre cultura e é sobre uma cultura que é construída no dia a dia também, né? Então acho que a cultura não é a caixinha. Vocês já falaram muito isso aqui nesses episódios também, sobre não é a caixinha que você vai lá, você instala e tira, mas ela envolve sim um compromisso, né? E eu acho que para quem é gestor também envolve um compromisso constante de revisar sempre o que você faz e de revisar se a forma como a demanda chega, a forma como você fala com o seu time, até as reuniões que você escolhe participar e como você escolhe tocar, define muito a cultura das pessoas. E aí, no meu caso, tem grandes times, né? Então acaba tendo que ir quebrando e muitos cenários, tudo impacta. Então impacta muito sim a forma como você leva. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente colocou o OKR e nosso primeiro exercício de OKR foi super fracassado, porque as pessoas entenderam, agora a gente tem uma meta e isso foi se deturpando, porque eram muitos times, aí tinha coordenadores, supervisores, e a gente foi percebendo que até isso impactava. Pra gente tava muito claro, mas pra quem tava na ponta não tava. Então ainda quando a ideia é boa, você precisa pensar muito em como você faz pra ela chegar de uma forma suave e pra não atrapalhar valores que você já definiu que vai ser que vão ser valores que fazem parte da cultura, né? Então tudo impacta bastante. Então o papel do gestor é muito fundamental pra conseguir fazer essa manutenção todo dia. Por onde começar, CFC? Eu já te fiz essa pergunta há 4 anos atrás, né? CFC, por onde que a gente vai começar? Quero também que você responda essa pergunta pra galera aí que tá ansioso. O Cid, por exemplo, colocou aqui no Trello, no nosso backstage, né? K21.link/LoveTheProblem, se é possível até no militarismo, algum tipo de agilidade. Aí, ó, fora de TI, ele foi fora mesmo, assim. Mas por onde começar, CFC? Se você começar hoje com um time, deixa eu jogar aqui, dentro de uma indústria, uma galera que faz produtos físicos, né? Pega uma galera que faz, sei lá, trabalha com chocolate. Pronto, joguei aqui aleatório. Então, produzo chocolate. Quem sabe, né? Quem sabe. Por onde começar, CFC? Primeiros passos que você daria aí como um bom consultor, né? Então, acho que foi excelente que a Amanda, agora há pouco, tava com isso na cabeça e aí foi boa a sua pergunta, porque conecta. A Amanda falou sobre dados, agora há pouco, sobre métricas, sobre a gente ter indicadores, etc. Cara, a gente não tá usando agilidade porque é legal, é barato, é a moda da vez, etc. Esse é um meio, né? É um meio para tornar a vida das pessoas melhor, é um meio para gerar mais resultado, é um meio para, no final das contas, sustentabilidade, que agora tá tão na moda, né? Eu tenho usado essa analogia de vez em quando. Cara, vai ser mais sustentável para todo mundo. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de resultado de negócio, do ponto de vista de diversidade, porque quando a gente tá falando de multidisciplinaridade, diversidade tá super, né, conectado aqui. Então, eu acho que... Quais são os principais problemas que a sua organização tá tendo hoje? É desconexão, por exemplo, entre áreas? Vamos pegar aqui, seja atendimento, seja chocolate, como você falou, produção de chocolate. Quais são os problemas que eu tenho? A gente já colocou isso em números, porque, cara, toda lista maior ou igual a 2 precisa ser priorizada, não é isso? Então, porra, como é que eu faço para priorizar essas coisas e ter um custo-benefício, entender quais são os principais problemas? E aí eu vou desmontando os hipopótamos, né? Tem uma sigla, o RIPO em inglês, é o Highest Paid Person Opinion, a opinião da pessoa mais bem paga da sala. Tava lá no Instagram do Love the Problem esses dias aí, como lidar com RIP e tal. Se você não segue o Love the Problem no Instagram, segue lá, porque tem lá como lidar com RIPos, né? Cara, a quantidade de hipopótamo que a gente esbarra no dia a dia, né? E aí você quer começar a colocar na sua empresa, priorizar pelos principais problemas e ter esses dados, vai ser uma
puta de uma alavanca pra gente começar a ter as discussões que precisa ter. Acho que adorei, Amanda, o exemplo que você trouxe de analistas do seu time. E, porra, a Amanda é praticamente abriu uma escola de formação de pessoas. Um monte de gente hoje aí em papel de gerência, coordenação formada por ela. Ela foi uma mentora de muita gente. Galera de produtos, né? Galera de produtos, quem tá aí na pegada de produtos, ó, aproveita o que você já faz hoje, né? Exato. E por que isso deu tão certo? Por que eu acho que ela virou essa escola no final das contas? Porque ela ensinou as pessoas a questionarem olhando pros números. Foi mal, Amanda, aqui, mas eu acho que você virou uma excelente assassina de hipopótamos aqui, corporativo. Só pra não dizer que são hipopótamos, né? Tipo... Eu acho que é pouco isso mesmo, né? Eu acho que esses hipopótamos você tem que enfrentar sempre, né? Então não tem nada melhor do que os dados são bons argumentos, dados acompanhados de uma boa história são muito melhor interpretados também. Então, de quem tá conectado, de quem sabe exatamente o que tá falando, de quem sabe exatamente o que isso quer dizer, pra também não ser uma métrica fria e que não tem significado, né? Ainda mais quando a gente tá falando de cliente, né? Onde isso pode ser deturpado tão fácil. Então, eu acho que é uma boa dupla aí, você conseguir ter métricas que demonstrem um problema e também colocar quem sente a dor, quem consegue expressar a dor de um problema de um cliente. Acho que isso é fantástico. Essa acho que é o último ponto aqui que super conecta, me veio à mente aqui. Uma coisa que vocês faziam muito lá, vocês colocavam todos esses dados na voz do cliente. Então, assim, toda organização quer dizer que é centrada no cliente. Porém, no final do dia, tem alguém discutindo e decidindo por uma métrica do seu próprio umbigo. Você tá levando agilidade para fora da TI? Você quer o quê? Você quer resolver um problema de priorização? Você quer resolver, sei lá, uma sustentabilidade melhor ali do teu fluxo, do ambiente, etc? Legal, mas para quem? Qual é o teu cliente? Que métrica isso se conecta? Como é que isso está conectado nesse storytelling maior? Eu vi vocês fazendo muito isso lá. E a gente acaba vendo que as empresas que mais estão conseguindo evoluir estão conseguindo pegar esse indicador. Porque aí fica difícil, né? Não há conselho de administração que resista a... Pô, não vou me atender bem meu cliente porque... Não quero. Hoje eu não tô afim. Não acordei com essa vontade. Então, Lula, nada pessoal aí contra matar os hipopótamos, porque são só os corporativos, certo? Não estamos falando de bichinhos reais aqui. Analogamente é permitido, se for de forma eufemista, eu permito. Agora, de resto, deixa os hipopótamos em paz, gente. Os bichinhos lá que estão de boa, né? Que não estão dando opinião sobre nada, só estão quietinhos lá na floresta, deixa quieto. Mas não vou nem falar de hipopótamo, senão vai puxar vaca também, frango, galinha. Já perceberam que o Lula é vegano, né, galera? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Pronto, mudamos o assunto. Ó, eu anotei então aqui, ó, 5 dicas, certo? Só desse papo aqui eu já anotei 5 dicas pra quem quer começar. Fica atento aí, ó, que a gente vai listar, hein? Primeira dica, então. Começa pelos problemas atuais, certo? Pelos problemas que você enxerga, né? Não à toa o nome do podcast aqui é Love the Problem, né? Então é um problema, não comece empurrando solução pra quem não enxerga problema. Então, começa pelos problemas atuais, problemas que são percebidos hoje no dia a dia. Segunda dica, tangibilize em números e dados, né? Tem aquela frase, né, CFC? Qual que é? Aquela famosa do Deming? De quem que é? Aquela que não se gerencia, não se mede, aquilo que não se mede não se pode gerenciar? É essa que você tá falando? Essa é uma, mas tem a outra que você gosta mais, que é em Deus confiamos, todos os outros tragam-me dados, né? Exatamente. In God we trust, all other must bring data. Por favor, em Deus confiamos, no resto, por favor, vamos falar com dados, né? Inclusive, se você é ateu, não sobrou nem Deus, né? Então, cara... só os dados mesmo, e olhe lá. E usa Deus pra coisas mais importantes, né? Usa Deus pra coisas mais importantes, assim. Traz os dados que fica um pouco mais fácil de tangibilizar. Tangibilize, então, em dados. Segunda dica. Terceira dica. Essa daqui a Amanda deu e foi certeira, hein? Traga histórias pra contextualizar os dados, histórias reais, né? Você tá com uma frase ultimamente também que tem me tocado muito, que é domínio da narrativa, né? Qual que é a história que você tá contando, qual que é a narrativa que você tá trazendo, porque trazer o dado frio, como a Amanda falou, também não vai ajudar muito, não vai ajudar a mexer muitas alavancas. Então traga histórias reais para contextualizar esses dados. Quarta dica, discuta com base no cliente e não no seu próprio umbigo, certo? Então as discussões, começa a focar, qualquer discussão que você tenha, com base no cliente. Eu me lembro muito bem de toda a equipe da Amanda fazendo isso muito, muito bem. Qualquer dado que a gente fosse discutir, qualquer história que a gente fosse discutir, qualquer caso, qualquer nova funcionalidade, as histórias que vinham eram sempre histórias do cliente, né? Não era coisa do meu umbigo, coisa da minha área. É o cliente. Mesmo porque era de atendimento, gente. Se você trabalha numa empresa e nunca trocou ideia com alguém de atendimento, sério, já esquece essas dicas aqui, vai lá trocar ideia, depois você volta e coloca elas em ação, certo? Porque atendimento é quem tá em contato, né? E aí, se você falar de marketing,
Marketing também é quem está em contato com o cliente, né? Se você for falar dessas áreas que estão ali no front, ali tem insumo muito forte para você começar a colocar o cliente em primeiro lugar e não seu próprio umbigo, né? Quinta dica, e a dica final aqui que eu anotei envolva-se nos contextos adequados. Acho que a Amanda deu essa dica muito, muito certeira. E essa vale desde a liderança, né? A Amanda falou que eu não consigo estar em reunião de 300 pessoas ao mesmo tempo, né? Eu não consigo estar em todas as reuniões. Então, quais são os contextos adequados para você, enquanto uma figura de liderança, se envolver? Ou quais são os contextos adequados para a sua equipe estar envolvida e que vai fazer diferença para o negócio de fato, né? Então, a Amanda trouxe um exemplo aqui que gostei muito, que é decisões sobre novos projetos que vão sair, né? Decisões sobre novas implementações, sobre novos serviços. Você é a pessoa, talvez, fora da caverna ali, né? Tá todo mundo muito empolgado com a coisa nova e você traz um pouco da vida real, né? Lá no jurídico, o que tá pegando é isso, ó. Se você for levantar a quantidade de notificações judiciais que vieram por causa disso, ou lá na auditoria, né? Que seja, ó, o que a gente tá estudando e o que a gente tá vendo é que a gente tá deixando descoberto um risco desse ou daquele. Então, tenta entender em quais fóruns, em quais discussões dentro da companhia você consegue mexer mais alavancas e começa a se envolver nesses, né? Prioriza. A gente não tá falando aqui, a Amanda bem trouxe esse caso, a gente não tá falando aqui simplesmente cerimônias de um framework específico, né? Vou seguir um método aqui, fazer as cerimônias específicas desse método. É muito mais amplo que isso. É você se envolver nas reuniões que estão acontecendo na organização como um todo, independente dessa área, se ágil, não se ágil, aqui ou ali, né? Mas se envolva nos contextos certos. 5 belas dicas aqui, né? Vocês somariam alguma outra dica ou vocês acham que já tem um caminho bom aqui pra galera começar? Agilidade fora de TI. Eu adicionaria uma outra aí que eu acho que é confiar nos times. Eu acho que esse foi um dos grandes ensinamentos que eu tive. Acho que foi inclusive um treinamento com o CFC, se não me engano. Falando sobre como estabelecem as relações de confiança, né? E aí isso me marcou muito. Eu fiquei pensando por que a gente sempre fala tem que confiar na pessoa primeiro, porque aí depois eu deixo ela tocar sozinha tal coisa, né? E que devia ser o oposto, né? A gente devia nascer com confiança. Então eu acho que isso me guiou muito. Nunca falei isso pro CFC, mas foi muito importante isso pra mim, pra minha carreira. Mudou muito me deu um insight, assim, sabe? E eu acredito de verdade que a gente tem que confiar nos times. E aí algumas coisas vão dar errado, tem gente que não vai se adaptar ao modelo, vai acontecer e tá tudo bem. E a gente supera. Tem uma coisa, Amanda, que eu adoro falar nesse aspecto. É engraçado, né? Porque em algum momento da nossa vida a gente virou líder. Seja, sei lá, que momento foi esse, há quantos anos isso aconteceu. É engraçado porque muita gente acha que liderar é só pra baixo, né? E é exatamente isso, do princípio da desconfiança. Liderar é como se eu tivesse que desconfiar de todo mundo e ficar dando chicotada nos outros. Pelo amor de Deus. E inclusive a segunda parte da história que as pessoas esquecem. E a parte de liderar pro lado e pra cima? Porque é aí que você pode fazer a diferença, né? Em teoria você é mais maduro, você virou líder por esse motivo. E a gente fica numa de, na verdade, só liderar pra baixo e chicotear o peão. Boa sorte pra evoluir a carreira de alguém, né? Inclusive, aí eu acho que é até uma coisa... Como a gente gosta de ser provocativo, né? Então vamos ser aqui também, pra quem tá ouvindo. A quantidade de pessoas que estão presas na cadeira que elas estão hoje, porque elas só estão liderando pra baixo, é incrível. Elas estão o quê? Liderando, viraram heróizinhas, né? Heroínas, heróis daquela cadeira. Não vai sair nunca mais dali, né? E que ruim no longo prazo, porque você não tá aprendendo nada novo, né? Você tá só garantindo que ninguém sobe. Eu acho que isso é uma ficha que me cai várias vezes, porque infelizmente é um comportamento... Eu fui funcionário público, né? Essa parte eu não sei se você sabia, Amanda, mas eu vi muito isso. Muita gente que jogava pra quê? Porque deixa eu manter o pessoal aqui pior do que eu. Eu preciso... Que coisa insana. Isso é surreal. E infelizmente isso não era só uma coisa de funcionarismo público. Você vê muita empresa privada, né? Esse tipo de comportamento assim. E é surreal. E até em pares, assim, também, eu acho, assim. Sempre esperar o pior, sabe? Não vou garantir aqui porque o fulano do lado não vai fazer. Então, eu acho que também acho que o papel é tanto pro líder, né? Tendo um time, quanto pra quem tá do seu lado, sabe? Então, confiar também, entender que as pessoas estão ali no mesmo objetivo, que as pessoas saíram de casa com o mesmo objetivo. E às vezes tem alguma prática, alguma coisa que você não concorda, é nosso papel também. Não só como líder, como pai, levar isso adiante, sabe? Abre os olhos das pessoas, entendeu? Acho que isso muda muito também. Pelo menos a gente vai ver a cultura materializada não, né? Que aí nessas horas a gente vai poder ter discussões sadias sobre cultura. Não aquele adesivo na parede maravilhoso que não serve pra nada. Muitas vezes. Exato. Muito bom, adorei. Essa provocativa também, adorei. Acho que é melhor parar, né, Lula? Porra. Não. O Lula não vai me convidar mais, assim. Hoje em dia nem o adesivo mais serve, você que tá todo mundo remoto, então nem lendo adesivo a galera nem tá pra falar.
Nem isso. Exatamente. Mas tem também. Não, assim como tem gente que coloca um Kanban, faz um Kanban bonitão ali de post-it pra falar, estou dentro, né? Então ali tem todo um Kanban que ninguém mexe, né? Você percebe que tá tudo muito bem alinhado, os post-its estão todos alinhados, então com certeza não tem gente mexendo. Então acontece também. Então, ó, 2 dicas aqui, somando as 5 que a gente já tinha, a 6ª e a 7ª dica. 6ª dica, então, confie. As pessoas são trabalhadores criativos, afinal, e confiança é a base. E essa daí é uma que dá pra cada um que tá escutando aqui, não é pra jogar pro chefe, né? Jogar, não, mas minha empresa. Não, você confia de fato nas pessoas com quem você trabalha, né? Se você não confiar e não dar espaço, dificilmente vai emergir alguma coisa boa. E 7ª dica, lidere também pro lado e pra cima, né? Liderar não é simplesmente você mandar em pessoas, né? Muito pelo contrário, liderar é você conseguir dar espaço para as pessoas conseguirem remar em direção ao objetivo, e isso não é só dar espaço para baixo, né? Dar espaço também para cima, dar espaço para os lados, educar, ensinar, conversar. Então lidere também pro lado e para cima. E eu já senti, CFC, que nessa sua dica tem uma influência de um livro que você vem falando muito, que é o Team of Teams. Você tem falado bastante, você passou um resumo, né, esses dias. Vou colocar esse resumo lá no nosso Instagram, hein? Então, galera, segue lá, @LoveTheProblem no Instagram. Eu vou colocar o link para esse resumo aí do Team of Teams que o CFC passou pra gente essa semana. Mas o que eu quero saber de vocês, muito nessa linha de referências, não só livros, né, mas pessoas, quem seguir, quem inspira vocês, que livros, que artigos, que empresas, sei lá, o que vocês enxergaram nessa trajetória toda, né, de agilidade fora de TI, que inspira vocês. E aí, não se limitem a livros, né? Pessoas, referências, podcasts, quem sabe, não sei. O que inspira vocês? Não sei de nada. O que inspira vocês hoje, assim, ou o que inspirou nesses últimos tempos? E já comecei aqui trazendo uma que você com certeza ia citar, CFC, que é o Team of Teams. O Team of Teams foi um marco pra mim, porque boa parte do que a gente aprendeu sobre gestão aprendeu com os militares, queira ou não. Aí os gregos, os romanos já falavam de span de controle, de cadeia de comando. A gente usa essas coisas até hoje, né? A gente fala muito de Fordismo, Taylor, Fayol, Gantt, mas muito do que a gente aprendeu com gestão, a gente aprendeu com os militares há milênios atrás. O livro Team of Teams foi escrito por um general americano, e ele fala um pouco sobre como as Forças Armadas americanas evoluíram o modelo operacional delas ao longo da história para resolver problemas diferentes. E tem uma ficha, porque hoje em dia é a moda dos squads, né? Todo mundo quer um squad para chamar de seu. Não sabe nem para que serve, mas quer um squad para chamar de seu. Gente, esquadrão, vem da onde? Vem dos militares. Pós-Segunda Guerra Mundial. Nossa, verdade. Aí, para fazer um exemplo aqui brasileiro, tropa de elite, porra. Já pararam para pensar como tática operacionalmente uma tropa de elite funciona completamente dos exércitos tradicionais? Então, para mim, ele foi uma grande quebra de paradigma, porque algumas coisas nesse livro. Primeiro que ele traz um monte de exemplos, e aí o Lula já vai botar o link, então não vou nem voltar muito a fundo. Ele traz um monte de exemplos de dores que a gente tem no nosso dia a dia corporativo por causa desses problemas que a gente aprendeu lá atrás com os métodos tradicionais de gestão. E aí, para trazer o exemplo do Tropa de Elite, que é um esquadrão, queira ou não, o Capitão Nascimento tem uma liderança completamente diferente, certo? Você consegue imaginar o Capitão Nascimento sem confiar no time dele? Ele vai morrer junto. Aliás, eles são multidisciplinares, porque um é melhor de incursão, o outro é um sniper, o outro é... Enfim, a liderança tá muito mais com a pele em risco. Se vocês lembrarem aqueles filmes de guerra antigos, antigamente o capitão ficava em cima da montanha mandando soldado morrer lá embaixo. O jogo não é mais esse. Até porque as regras em campo, né? Você pensar lá numa favela que está sendo invadida pelo Capitão Nascimento, não que seja um exemplo melhor, né? Porque a truculência policial ali, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o fato é, em campo eles se adaptam, eles jogam como um time de verdade, e isso não parou aí, porque a própria Força Armada Americana criou uma unidade ainda além, que é o Team of Teams, é o último modelo, que é muito mais do que o Squad, que tem liberdade estratégica. Você chega, dá dinheiro, uma vez por mês você volta para ver os resultados. Você tem forças para combater o Estado Islâmico que tem liberdade estratégica. A gente tá falando de militar com liberdade estratégica. Cara, mind-blowing, né? Se a caserna, digamos assim, né? Se a galera mais tradiça do ponto de vista de comando e controle fez isso porque era o que precisava, dar mais liberdade, dar mais agilidade, faz eu conseguir desempenhar melhor a minha função, meu propósito, a gente tá discutindo que a gente tem que comandar a cada vírgula de colaborador ainda, 2020. Então, pra mim foi um livro excepcional. E aí, pra trazer um segundo antes, Amanda, desculpa, eu falo pra caramba, mas essa semana morreu um cara que foi o criador das Apples, o Tony. Eu não vou nem me arriscar a falar sobre o nome dele, que é um sobrenome difícil. Mas esse cara me ensinou muito sobre foco no cliente, né? Satisfação Garantida, o livro dele em português.
para tradução. E para mim também foi um marco. Então, um sobre gestão e o outro sobre olhar no cliente, né? Então, pronto. Cara, é muito incrível. Não, eu ia citar exatamente o Satisfação Garantida, que eu acho que é uma referência até de como você deixa o time livre para satisfazer o seu cliente. Acho que tem muito do que a gente falou aqui sobre como você deixa as pessoas conversarem com pessoas, entendeu? Acho que esse é o princípio das Apples, né? É uma pessoa ali atendendo, então ele vai fazer o que der pra ele fazer ali pra satisfazer. Acho que isso envolve empoderar as pessoas, envolve confiança, envolve restrições claras, mas não regras de funcionamento, usar a criatividade das pessoas. Eu acho que a gente tem também outras referências brasileiras aqui. Acho que o Nubank com atendimento começou muito com essa pegada também. Já vou deixar o meu atendente lá escolher qual é o brinde que ele vai mandar pro cara. Hoje cresceu, já tá na outra dinâmica, mas acho que se fez muito nome por ações desse tipo, né? Muito baseado no que aconteceu nas Apples. Então é uma referência pra mim também. Acho que é uma boa referência. E aqui falando de colegas, né? Acho que tem este canal é ótimo. Acho que consigo ter muitos insights aqui também. Então, obrigada aí pelo que vocês compartilham. Referente. E vou falar também outra referência pra mim, que é minha esposa, Marina Zapparoli, que é maravilhosa. Também é uma referência pra mim. E todo dia me ensina alguma coisa aqui. Inclusive, vocês mencionaram sobre onde dá pra aplicar agilidade. E eu acho mesmo que dá pra aplicar em qualquer ambiente, porque a minha casa é uma referência sobre isso. Até surgiu desse tema aí, agilidade na gestão de crianças. Que eu acho que ia ser um bom tema pra cá. Sensacional, sensacional. Já vou colocar lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem, porque tem muitas mães e pais aqui que vieram e já estão começando a criar essa nova geração com uma cultura diferenciada, né? Assim, dois exemplos rápidos que me veio à cabeça, o Thiago Silva e a Samira, que gravaram episódios sobre primeiros passos com fluxo aqui. Os dois mencionaram os filhos, assim, nisso, e eu tava segurando aqui pra referenciar a Mari, né, Amanda? Como não, né, assim, e que família, né? Que família, assim, já nascendo com agilidade na veia desde o começo, assim, e com a cultura, né? E que família mesmo, né? Que são 3 filhos, então assim... São 3? São 3 lindinhos, exato. Então, se a gente não usasse aqui uns recursos ágeis pra conseguir, tanto de tarefa, quanto de pegar feedback, quanto tomar decisão, a gente tinha enlouquecido. Então, comunicação, um tema aí, exato. Comunicação, sensacional, sensacional. Eu ia deixar uma referência aqui pra somar as de vocês. Eu sou suspeito pra deixar essa referência, né? Mas eu acho que tudo que a gente falou aqui tem muito a ver com a evolução de consciência das pessoas e das organizações. E eu tô tentando investigar mais isso e descobrir mais sobre isso. E aí, essa referência que eu vou deixar é um livro. Você já tá cansado de ouvir eu falar dele. A galera aqui também, o Bingo do Love the Problem tá de volta. Acho que faz uns 3 ou 4 episódios que eu não cito esse livro, mas vou citar de novo. Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. E eu tô citando porque é um livro que ainda me deixa com a pulga atrás da orelha, né? E esses são os melhores, assim, que você lê e tipo fala, putz, isso eu ainda não consigo digerir tão bem. E vou deixar como referência junto Pontes e Elefantes, que é o podcast que eu tô gravando junto com o Panda, a Carol Serpejante, que inclusive tá no PagSeguro, né? O Panda que veio do PagSeguro, a Carol que tá no PagSeguro, e com o Rodrigo Vergara, que, assim, cabeça, assim, abertona pra muita coisa. E lá no Pontes, diferentemente do Love the Problem, que eu trago convidados que têm propriedade, que têm muita experiência no assunto, no Pontes tá nós 4 lá, trocando ideias sobre as ideias do Laloux e o que a gente vê na vida real, mas todo mundo se questionando e se perguntando e discutindo muito no bate-papo. Então, pra quem ainda não viu Pontes e Elefantes, procura aí, Pontes e Elefantes, ou tem um site também, pontes.crd.co, e aí você consegue ver lá, ouvir os episódios do Pontes. Mas me intriga, e tem muita conexão com o Team of Teams, né? Se for o Team of Teams, com as pontes que a Amanda falou aqui, como não, né? As pontes engarrafadas. Que se os elefantes passarem podem quebrar, se os elefantes param no meio podem engarrafar, por que não? E com satisfação garantida também, né? A gente faz o propósito evolutivo, o cliente na frente e tudo mais. Então eu vou deixar essa recomendação, mas já digo, eu sou suspeito, tá? Tô jogando aqui, mas eu gravo também podcast. A K21 patrocina o podcast também, né? Então somos suspeitos também. Mas a galera tem elogiado bastante, assim. E vou deixar uma sugestão de um podcast também, Amanda, já que você puxou a referência da Mari Zapparoli, que é querida por muitas pessoas, vou deixar
o podcast Agile Girls. Já citei aqui em alguns outros episódios, mas um dos primeiros episódios é com a Mari, fantástico, assim, e várias outras mulheres muito boas, falando sobre assuntos essenciais, assim, falando sobre diversidade. Fica aqui, Agile Girls, ouçam aí o podcast. Beijo pra Thaís. E vou deixar também um abraço, CFC, por que não, pro Fernando e pro Renato. Falamos de auditoria aqui, né? Ó. É bom que não cita sobrenome, que aí não fere NDA nem nada, né? Mas falou sobre auditor de camisa apertada, né? Musculoso assim. O Fernando merece um abraço. Abraço, Fernando, se estiver ouvindo. Renato também, né? Liderança forte aí dentro desse processo todo. E uma liderança que quebrou, assim como a Amanda, quebrando um monte de estereótipo, um monte de paradigma dentro de uma área em que todo mundo queria fazer melhor. Tava faltando só um pouquinho de como e de liderança para quebrar alguns desses estereótipos, né? Então, muito bom, muito bom. Sensacional. Um abraço pro Renato e pra toda a equipe, né? Pra todo mundo lá. Vocês querem deixar algum recado final? Alguma coisa pra... Eu sempre falo que é pra eternizar no Love the Problem, né? Porque talvez as pessoas estejam ouvindo isso em 2035, né? E eu não sei, assim, não sei quanto tempo vai ficar no ar. Então vocês querem deixar algum recado? Nem que seja pra vocês mesmos daqui 20 anos, quem sabe? Algum recado pro mundo aí? Gente, não, acho que só super grata aí pelos contatos e pela história que vocês ajudaram a construir. Então, tô feliz demais de poder participar aqui. Acho que o recado gente, confie nas pessoas. As pessoas são bem intencionadas, em sua maioria. As pessoas têm grande potencial quando a gente dá oportunidade. As pessoas constroem coisas incríveis quando elas têm a oportunidade de fazer isso. Amém. Sensacional. Uma salva de palmas para a Amanda. Muito bom. Bom, CFC, palavras finais nesse episódio, né? Vocês sabem que vocês voltam, né? Só questão de tempo. Nesse episódio, CFC, palavras finais. Cara, acho que a gente falou sobre alguns aspectos aqui de liderança, de mudança. Muita gente que tá falando sobre agilidade fora de TI, no fundo tá vivendo a dor porque é um líder na empresa, seja gerente, esquece o cargo aqui, certo? É uma forma de liderança. Pode ser agente de mudança, chame-se de Agile Coach, SM, etc. Tá falando sobre agile fora de TI, né? Agilidade fora de TI. Cuidado, né? Acho que vamos... Primeiro, não ficar amarrado nas soluções fantasiosas, mágicas, etc. E segundo, lembra que você também está num processo de evolução, né? A gente não está pronto, a gente não está totalmente... A gente vai aprender ao longo do caminho. E tudo bem, faz parte desse processo aqui, esse aprendizado. Cuidado para não ficar tentando botar mais pressão do que a tua empresa tá, ou do que você está preparado para. Então, várias das histórias que a gente vê, no case tudo é bonito. O problema é que no case, várias vezes, não aparece todas as porradas que a gente levou ao longo do caminho, certo? Então, assim, ao mesmo tempo, mas aqui na empresa é difícil, etc, não dá mais. Bicho, não entra nessa, porque senão você já perdeu completamente a sua capacidade de liderar qualquer mudança, né? Então, entende o seu cenário, respeita teu tempo, busca aprender e vai. Mas vai olhando para os resultados. E aos pouquinhos a gente está respeitando as pessoas e aprendendo ao longo dessa jornada. No mínimo vai ser divertido, certo? Porque você está fazendo alguma coisa diferente. Divirta-se. Acho que é isso. Sensacional. Uma salva de palmas pro CFC. Por que não? Por que não? Muito bom, muito bom. Eu vou deixar aqui um recado que é bem simples aqui, ó. Muito baseado aqui nos recados finais de vocês. Ouçam o episódio 12, Autonomia do Love the Problem. Volta lá. Se você já escutou, ouve de novo, porque tem muito a ver com todas as mensagens desse episódio aqui. Gravei com o senhor Avelar Leão, né? É muito bom que fala senhor Avelar Leão, imagina um senhor de 80 anos, né? É o senhor Avelar Leão, gravei aqui, sábio. Ele que botou o nome no WhatsApp assim, então... WhatsApp, senhor Avelar Leão. Mas é um sábio, né? Tem 80 anos de sabedoria, pelo menos, se não de idade. Então, episódio 12, Autonomia aqui do Love the Problem. E sigam o Love the Problem no Instagram. Um abraço, galera. Até o próximo episódio. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.